No programa podcast Caminho do Sucesso de hoje, nós vamos abordar um tema efetivamente muito importante que chamamos de planejamento estratégico, que é fator de sucesso para a sua empresa. Não deixe de mandar seu like para registrar aqui no nosso programa. Planejamento estratégico, fator de sucesso para a sua empresa. O que é isto? É um método para elaborar planos. Planos esses que devem ter objetivos e metas da organização a longo prazo. Quais são as fases do planejamento estratégico? Nós temos 5 fases. A primeira delas é determinar inicialmente a sua posição estratégica. Onde é que nós estamos? Onde é que nós queremos chegar? E como é que nós vamos conseguir chegar no seu objetivo final? Nós temos que fazer uma análise e poder trabalhar os seguintes pontos. Primeiro, missão e visão da empresa. A missão é tudo aquilo que eu espero transmitir para os usuários, para a população, e é o que a população está esperando da minha empresa. Atividades, atos e as nossas ações. Mas também, o que é missão? É isto aí tudo, mas precisa ter uma visão. A visão é uma fotografia futura de daqui 20 anos. É uma foto antecipada do que eu quero transmitir para a comunidade, que eu espero que a comunidade tenha esta imagem da minha empresa para daqui 20 anos. Por isso que no planejamento estratégico eu estou antecipando na visão aquilo que eu espero que as empresas, aliás, a população esteja enxergando na minha empresa. Acima de tudo, é preciso também verificar, sobretudo, não só isto, valores e princípios também, que é fundamental. Valores e princípios são naqueles temas que acredito, que é a nossa conduta, nosso comportamento, os princípios que vai nortear o comportamento, a linha de ação da minha empresa. É preciso também, acima de tudo, junto aos executivos, junto aos colaboradores, levantar com eles as ideias, é ouvir a opinião deles, é avaliar qual o ponto de vista deles. E, acima de tudo, eu preciso conversar com a clientela, saber quais são os pontos de vista deles, se estão satisfeitos, não estão com os produtos, com o atendimento e assim diante. Mas, acima de tudo, eu tenho que coletar dados do mercado, dados do setor. O setor que eu trabalho é supermercado, é uma área industrial, como é que está o comportamento, como está a economia em relação àquele setor, àquele mercado. Acima de tudo, nós precisamos fazer uma análise chamada análise SWOT. Esse SWOT é um mapa de pontos estratégicos que a gente tem que verificar. Pontos fortes, ponto fraco. Quais são as oportunidades e quais são os riscos e ameaças que nós temos. Temos também que verificar o que a gente chama de ferramenta PEST. Essa análise é fundamental. Nós temos que verificar porque o aspecto político, o aspecto econômico, sociocultural e, acima de tudo, tecnológico influencia na minha empresa. Então, vamos verificar aqui uma tabela SWOT, como é que ela funciona. A tabela SWOT, ela tem uma parte interna e outra parte externa. Na parte interna, eu sempre tenho o que a gente chama de strength, que é força, e tenho weakness, que são as fraquezas. Na verdade, através das forças e das fraquezas, eu avalio qual é a condição da minha empresa. Forças são todos os elementos, as energias, os pontos positivos que a empresa apresenta. E as fraquezas são os pontos fracos, são os pontos negativos. Eu tenho que ter a capacidade de transformar as fraquezas, weakness,
justamente em strength. Ou seja, a empresa tem fraqueza. Por exemplo, eu estou montando uma atividade que eu não tenho experiência nenhuma. Então é uma fraqueza. Mas eu fazer um treinamento, estudar bastante, ler bastante literatura, participar de bastante eventos, fazer experiência em outras empresas que trabalham no assunto, eu acabo transformando a fraqueza em força. O negativo transformar em positivo. Mas também é necessário avaliar outro aspecto. Esse aspecto que falei é um aspecto interno. Ou seja, depende do investidor, depende do céu, depende do, justamente, empresário que trabalha na área. Mas a parte externa é aquilo que não depende de mim. Então, por exemplo, eu tenho, por exemplo, oportunidade. Quem é que oferece oportunidade? É o mercado. É justamente a economia nacional, estadual, municipal ou internacional. O mercado não é eu que domino. Lei da oferta e procura não depende de mim. E também os riscos e ameaças. Riscos e ameaças são voltados à concorrência, leis, normas, tudo aquilo que pode prejudicar, pode atingir a minha empresa, meus objetivos. Isto tem que ser levado em consideração, senão eu não consigo desenvolver a minha empresa a contento. Mas vamos aqui verificar uma análise PEST. A análise PEST tem que ser analisado aspectos, primeiro, político. A política da empresa, a política, vamos dizer assim, deputados, senadores, governador, prefeito, Câmara de Vereadores, a condição política e como aquele país é. Muitas empresas multinacionais, elas estão no mundo inteiro e ele tem que analisar o aspecto político. O outro aspecto é o econômico. Quem controla a economia? Eu, que sou apenas um empresário, não tenho controle sobre a economia estadual, municipal ou mundial. Então, o aspecto econômico é fundamental eu fazer uma análise. Os indicadores econômicos, o comportamento daquele ano anterior, deste ano, tudo isso tem que ser levado em consideração para que eu faça um planejamento estratégico bem profissional e bem eficiente e que possa ter boa eficácia. Aspecto sociocultural é fundamental também. Se eu monto uma empresa em que o hábito e o costume naquele país, daquele povo é diferente, eu não posso implementar baseado no país de onde eu vim. Eu tenho que me adaptar naquele país que eu estou indo. Isto é fundamental. Os costumes, os hábitos, os aspectos cultural, aspecto social. Por exemplo, eu me lembro de um caso de uma empresa que estava colocando que, quando ele chegou lá naquele lugar, o povo daquele país, em determinado horário, eles paravam para fazer uma oração. Ele teve que se adaptar à empresa. Naquele horário, o povo parava, todos os empregados iam fazer uma oração. Ele tinha que respeitar. Se era 30 minutos, tinha que dar aqueles 30 minutos e eles não vão cortar o hábito e o costume daquela empresa. Aspecto tecnológico, isso é fundamental. Toda empresa que não acompanha a tecnologia está regredindo, está recuando no tempo. Acompanhar a tecnologia é o mínimo do mínimo que qualquer empresa precisa ter. Então, com o objetivo de identificar ameaças e oportunidades, nós temos que fazer análise PEST. Priorizar seus objetivos é o segundo passo, a segunda fase do planejamento estratégico. Questões que devem ser
respondida e deve ser abordada. Quais medidas que eu devo apresentar e que vai causar maior impacto nessa organização? Consigo equilibrar o aumento de vendas com receita? Como o mercado vai reagir quando eu entrar no mercado e passar a regimentar a clientela, que provavelmente esse cliente que era de outro investidor, ele naturalmente que ele passou para mim. Como eu vou medir a nossa atuação em relação aos objetivos? O que nós devemos fazer para alcançar nosso sucesso, nosso objetivo? E também as nossas metas. E as metas nossas? Elas são smart. O que é meta smart? Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atribuível a alguém esta responsabilidade e, acima de tudo, eles têm que ser de maneira que ela seja realista e seja também temporal, ou seja, medido no tempo. Vamos elaborar agora o plano estratégico. Para elaborar o plano estratégico, nós temos que definir os planos operacionais e definir também os planos táticos. Operacional é o que está ocorrendo este ano, no próximo ano. Tático é o que vai ocorrer nos próximos 3, 4, 5, 10, 15 anos. É chamado tático, que eu tenho que fazer para enfrentar o mercado. Somando isso, eu vou ter o plano estratégico, o planejamento estratégico. Temos que ter um cronograma de realizações. Nós temos que comunicar de uma forma bem clara os responsáveis pelas atribuições e responsabilidades. Nós temos que demonstrar, através de um mapa, a estratégia e as ferramentas. E temos que ter, na verdade, um plano visual do processo e, acima de tudo, dos negócios para indicar justamente, enfim, daquilo que necessita de aperfeiçoamento ou melhorias. Nós temos que ter alguns pontos-chave. Esses pontos-chave são fundamentais. Primeiro, tem que haver um equilíbrio entre manutenção e conquista do cliente. Se a gente pensa só em conquistar o cliente pelo lucro, estamos errados. Conquistar o cliente é oferecer para ele bens e serviços que fará com que ele seja fiel e leal à sua empresa. Temos que ter produtos de alta qualidade. Investir no recurso humano para que saiba realmente realizar nosso objetivo e nosso planejamento estratégico. Tem que ter desenvolvimento profissional para o pessoal de recurso humano, para nossos colaboradores. E, acima de tudo, temos que estar constantemente inovando. Se nós não fizermos isto, estaremos ferindo todos os princípios e dos pontos-chave que devem se aplicar na empresa. Mas os pontos-chave vai dar como consequência alguma coisa? Quais são os frutos? Primeiro, se aplicar tudo isto, vai dar redução de custos. Se nós reduzir o custo, nós vamos competir no mercado com produtos melhores e com custos menores. Vai dar um aumento de vendas. O aumento de vendas representa maior lucratividade, mais realizações, mais atingimento de metas e objetivos, né? Se nós fizermos tudo isto, nós estaremos justificando a existência da minha organização. E aí nós estaremos praticando um princípio chamado de sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É o equilíbrio que deve haver entre 3 setores importantíssimos. Primeiro, chamado viabilidade econômica do meu empreendimento. Ninguém monta um empreendimento se não tiver viabilidade econômica. Se você investir milhões e milhões, só ter prejuízo, então não compensou você entrar como empreendedor naquela atividade. Então, viabilidade econômica, um princípio fundamental.
Segundo pilar, é preciso que haja uma inserção social. Ou seja, aquilo lá seja um fato gerador de empregos, criação de empregos. Isto aí é uma inserção na sociedade. E temos que ter também a capacidade de medir quais os recursos naturais nós vamos usar. Esses recursos naturais devem ser em quantidades e qualidade tal que atenda a nossa necessidade, mas preserve para as futuras gerações ainda esses recursos. Isto é um respeito ao meio ambiente que é fundamental. Do equilíbrio dos 3 pilares, nós vamos ter a chamada sustentabilidade. Agora vamos, então, para o mapa estratégico que nós elaboramos. É preciso avaliar o aspecto financeiro. O aspecto financeiro é, primeiro, de reduzir custos. A redução de custos aumenta a lucratividade. E também é preciso que, se eu aumentar a receita de vendas, também aumenta a lucratividade. Ele está relacionado com a parte financeira. A parte de clientes. É necessário, acima de tudo, que, em relação aos nossos clientes, eu produza produtos de alta qualidade. Se assim fizer, eu estarei vencendo a concorrência em relação à preferência pelos meus produtos. É preciso, acima de tudo, fazer isto para eu reter e manter a minha clientela. Mas eu tenho que pensar, sobretudo, também no pessoal em relação às inovações. Na inovação, eu tenho que sempre estar aperfeiçoando, melhorando métodos, processos e, acima de tudo, isso vai gerar maior eficiência no trabalho. Eu tenho que manter um ambiente seguro de trabalho. Se assim não fizer, eu estarei correndo um risco fundamental. Eu tenho que também ser um líder em inovação. O líder em inovação é aquele que sempre está buscando novas ideias, aplicar técnicas tal que realmente aquela empresa seja conhecida como uma empresa inovadora. Empresas inovadoras significa estar à vanguarda e também ele vai produzir produtos de mais alta qualidade, vocês estão verificando lá no nosso mapa. Ter um ambiente seguro de trabalho também faz com que melhore processos de eficiência. Promover treinamento, acima de tudo, cruzado ou funcional, é importante para melhorar os processos e a eficiência. Fornecer treinamento para a liderança e, acima de tudo, investir em desenvolvimento profissional é fundamental para que a empresa cresça. Se assim eu fizer, estarei elaborando um planejamento estratégico, transformando ele em um mapa do planejamento, e isto aí, colocado em prática, poderá atingir o objetivo que nós estamos visando. Vamos então colocar o plano estratégico em ação. Primeiro, nós temos que ter um roteiro de execução para os executivos e colaboradores. Primeiro, o executivo tem que ter uma abertura para dialogar com a sua equipe, ouvir o seu pessoal. Ter criatividade e proatividade. A criatividade é fundamental, porque é a busca de soluções fora do usual, fora da caixinha, aqueles casos mais complexos, mais difíceis que não estão previstos. A curiosidade e disposição para adotar, então, aprendizado contínuo como parte da sua vida e da sua carreira. A flexibilidade é fundamental, porque é a habilidade de se adequar a novas situações e situações imprevistas. Resiliência, que é o símbolo da paciência, que é, acima de tudo, a habilidade de persistir, de se recuperar, de, acima de tudo, rapidamente se adaptar em meio a desafios
problemas complexos e, de forma paciente, aguardar uma melhora na situação. Esses elementos são fundamentais para que eu realmente coloque na prática o planejamento estratégico. Mas não adianta nada só eu colocar isso em prática. Eu tenho que saber, efetivamente, se, ao colocar na prática isto, estou atingindo meus objetivos, estou atingindo as metas que são traçadas. Então, vamos fazer avaliações e monitoramento permanente, colocando em mapa, em planilha, justamente o que foi realizado, verificar se o planejamento estratégico, de forma concreta, está transformando isto em realizações, se está consolidando aquilo que a gente esperava quando fez o planejamento. Eu tenho que cobrar da equipe a realização justamente desses planos de trabalho, cumprimento com responsabilidade. Tenho que também, periodicamente, fazer avaliações e verificar se realmente, por essa avaliação, se estamos atingindo as metas. Fazer avaliações das metas que foram alcançadas e as não alcançadas. As alcançadas, positivo. As não alcançadas, parcial ou total. Por que motivo? Quais as dificuldades, quais os problemas que estou enfrentando? Lembrando sempre que todas as metas devem ser SMART, como já falamos. Temos que, por último, chegar no ponto final. Fazer avaliações e ajustar os planos de tempos em tempos. Para isso é preciso analisar, é preciso avaliar, é preciso, acima de tudo, ajustar o plano como resultado da avaliação, reavaliar suas prioridades e, acima de tudo, determinar que os KPLs que eu apliquei, realmente eu consegui cumprir as razões justamente do sucesso ou insucesso. O que seriam os KPLs? Os KPL é um plano de execução. Nesse plano de execução que tem que ser mensurado, tem que ser medido. Ele é importante para o seu negócio. Ele é relevante, sobretudo, ainda ele vai para as escolhas que devem ser as mais inteligentes e, acima de tudo, tem que ser periódica. Mas também eu quero lembrar de mais um item muito importante em relação a avaliar os planos e ajustar de tempos em tempos. Nós temos um elemento muito importante que a gente fala, que é scoreboard. O que é isso aí? É justamente um score, justamente de um balanço de scoreboard, que é um balanço e um score, que é uma avaliação desse balanço. Este aí foi criado justamente por uma equipe da Harvard Business. Ela é diferente da chamada avaliação métrica. A avaliação métrica é uma avaliação que vê apenas o lado contábil e o lado financeiro. Esse balanço, que é um balanço do scoreboard, é um balanço que avalia outros aspectos. Avalia vários pilares. Pilares econômico, pilares social, pilares de várias naturezas, para poder chegar a uma avaliação efetiva e real. É isso que nós temos que levar em consideração, não só o KPL, como o balanço
scoreboard, que é fundamental para o sucesso das empresas. É este o tema que nós estamos apresentando: planejamento estratégico, fator de sucesso da sua empresa, e que é necessário que vocês apliquem para que possamos realmente fazer com que a sua organização seja uma organização que pratica o princípio da sustentabilidade, realizando e justificando sua existência no mercado e consolidando essa posição aonde ele está militando e funcionando. Espero que esse tema seja fundamental para vocês, possa ter contribuído para agregar um pouco mais nos conhecimentos que você já tem, e não esqueça de dar o seu like, e até uma próxima oportunidade para os próximos episódios que nós vamos ter. Conte sempre conosco, com a Yamazaki Consultoria Empresarial. Muito obrigado. Viu?